Oi, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero bater um papo com você. Eu quero trazer algumas verdades para o seu coração e eu tenho certeza, se você assumir essa responsabilidade com você mesma, eu não tenho dúvidas que você pode viver a sua melhor versão. Meu nome é Estefânia, eu sou psicóloga clínica. Hoje, juntamente com meu marido, pastoreando uma igreja aqui em São João da Boa Vista, que é a cidade onde nós atualmente moramos. Eu trabalho também com mulheres a fim de que, diante de todas as demandas e a história de vida que muitas de nós carregamos e que muitas vezes não é fácil, nós temos muitas histórias difíceis aqui, mas que poderia até justificar, mas não explica a nossa estagnação. Então, diante dessas mulheres que sofrem com os desafios diários, eu tenho aqui uma missão de ajudá-las a também a viver uma vida transformada e alcançar a sua melhor versão. Então, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, pega um café, uma água, senta aqui que hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal. Se você chegou até aqui hoje, talvez se sentindo confusa, emocionalmente talvez desestabilizada, frustrada, eu quero te dizer algo que parece um pouco até difícil de entender, mas eu quero te dizer que você não está confusa. Você só não quer enfrentar aquilo que você já sabe que precisa fazer. E se você chegou nesse vídeo aqui, é porque você se encontra em um momento muito confuso emocionalmente. O sentimento de frustração, angústia ou até desapontamento com você mesma. Talvez você olhe e fale, olha, com a idade que eu tô, no tempo e na estação que eu tô, parece que nada anda. Parece que tá tudo estagnado. E eu preciso de uma luz. Eu preciso discernir o que está acontecendo comigo. Eu quero te dizer que você já sabe qual é a verdade que você precisa caminhar. Você sabe, aí dentro de você existe uma sinalização. Você sabe qual é o caminho que você tem que percorrer para que essa confusão emocional não se estabeleça mais sobre você, ou que você consiga discernir e de uma maneira pronta e emocionalmente saudável responder essas necessidades do nosso dia a dia. Porém, te custa algo e por isso, diante da verdade que você sabe que você tem medo. Nós temos medo de perder, nós temos medo de ser rejeitadas, nós temos medo de renunciar coisas que aparentemente parecem ser importantes e a gente fica viajando nesse mesmo ciclo e voltando no mesmo lugar. Aparentemente parece que a gente tampa a ferida e a gente dá uma volta de novo, machuca e outra ferida se forma e a gente vai fazendo esse ciclo. A gente se sabota o tempo todo. Então, eu vim trazer aqui para você alguns passos, é, algumas, é, algumas chaves que, se você de fato agarrar com toda a sua força e fazer o uso delas, eu não tenho dúvidas que você pode agora iniciar sobre um campo de transformação na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa. A gente chama de confusão aquilo que a gente não tem coragem para resolver, para decidir. Mas nós temos medo. E aí que a gente faz? A gente ora, não está errado. Nós precisamos sim ter uma vida de oração. Sozinhos nós não iremos conseguir nada, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo. Sim, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da revelação do Pai, né, para que a gente consiga de fato caminhar sobre uma nova atmosfera e buscar a transformação genuína para nós. Mas muitas vezes a gente fica só no campo da oração, nós até lemos todos os dias a palavra, buscamos opiniões, a gente vive de imersão em imersão, compra de cursos, a gente faz tantas coisas de uma maneira tão desesperada para sair desse lamaçal emocional, a gente pede opinião para as pessoas. A gente se desespera, o tempo todo a gente está contatando pessoas, tentando ser validada para que a gente se volte a um campo de conforto, porque na verdade a gente só quer ouvir aquilo que vai nos deixar bem. Por quê? Porque a autorresponsabilidade de fazer o caminho e resolver aquilo é um tempo de confronto. E é justamente aí que a gente precisa caminhar, que é muito difícil, mas é necessário. Na psicologia,
A gente aprende na TCC, em especial na terapia cognitiva comportamental, que a nossa mente, ela aprende por repetição. E a nossa mente, ela estabelece padrões. Quando a gente repete, a gente estabelece padrões. E aquilo se torna, com o tempo, comum. E como se torna comum, vira um hábito e cai na normalidade. E como cai na normalidade, a gente está habituado a viver assim. Então a gente tem as nossas recompensas, a gente tem o nosso campo de conforto, enfim. A gente não quer negociar isso. Mas a gente sabe lá no fundo que mesmo com esses padrões, a gente entende que aquilo está nos fazendo mal. Tem alguma coisa que parece que já é comum dentro de mim, mas não é aquilo que é genuíno para mim. Aquele comportamento, talvez, ele está tão fragmentado diante das necessidades que a gente impõe sobre nós mesmos, que o outro impõe sobre nós, que a gente se perde no meio disso. E a gente acaba achando que aquele comportamento, aquela situação faz parte da gente. E por medo de uma mudança, de uma transformação de mente, a gente se permite ou a gente se coloca num lugar de conformismo, de adaptabilidade. Essa palavrinha é um perigo, porque ela pode ser muito boa em algumas questões, com certeza a gente precisa se adaptar, né? A nossa vida sempre é uma adaptação, só que a gente pode se adaptar também aos más costumes, aos padrões que se repetem e sempre nos adoece. E aí isso vira o quê? Algo muito comum na nossa vida. Por quê? Porque é difícil a gente destronar algo que já está enrijecido. E a nossa mente, o nosso físico vai bater de frente com a nossa alma. Por quê? Porque ele não quer sofrer. Ele quer vivenciar aquilo que ele já está acostumado. E aí o que a gente faz? A gente cede. A gente busca a afirmação das pessoas, a gente busca a opinião. Se de repente a gente pede a opinião de um que não é a mesma coisa que a gente gostaria de ouvir, né? Ou enfim, que é algo que a gente percebe que poxa, vai me tirar da zona de conforto, ou de repente vai contrapor aquilo que eu estou ou querendo ouvir, a gente vai lá e busca a opinião do outro. E a gente vai assim, ó, né? Ciscando e se alimentando, né? De mesa em mesa, de pessoas em pessoas. E aí, minha amiga, a gente vai buscando querer afirmação e validação sobre algo que a gente sabe que é atalho, que não é um caminho genuíno que a gente precisa percorrer. Eu não estou falando que a gente não deve buscar conselhos de pessoas maduras e que têm um conhecimento de causa sobre determinado assunto. Mas nós não podemos ficar ou buscar uma resolução, ou então buscar obter um sentimento de pertencimento dentro daquilo que é confortável para nós no outro, porque cada um vai falar sobre a sua experiência, cada um vai trazer um tipo de opinião, de pensamento, e se você não estiver firmada na sua identidade e sobre aquilo que você sabe que você precisa fazer, você se perde e você se distancia da sua verdade. Isso se torna mais confuso, se torna mais cansativo, traz uma sobrecarga que não é necessária. Então, nós precisamos confiar mais naquilo que nós sentimos, naquilo que nós percebemos em nós, porque existe a singularidade de quem nós somos. Mas mesmo sabendo que a autorresponsabilidade é minha, que eu sei qual é o caminho, eu estou buscando sempre naquilo que é externo. Ou então pegando amuletos para me sentir confortável, no lugar onde eu desejo não mexer, por medo, por frustração, por não se sentir pertencente, por ser desvalidada, por rejeição, enfim, por sentimentos aí que a gente sabe que nós vamos enfrentar na caminhada de desconstrução rumo à nossa versão, e isso é normal. É exatamente isso que nos expõe a um confronto que vai nos levar a uma maturidade emocional também. E sabe por que você não resolve nada? Porque quando você busca esses atalhos, porque não é falta de resposta. Na verdade, é falta de coragem. É falta de decisão. E isso ninguém poderá fazer por você, a não ser você mesma.
só você pode carregar as suas pedras. E só você pode decidir aquilo que pode fazer com elas. Ninguém mais. Então, minha amiga, calma. Tem solução para isso. Eu quero aqui te deixar 3 passos. 3 passos que eu compreendi na minha caminhada e que foram muito importantes e valiosos para minha desconstrução e reconstrução de um caminho que passava desapercebido, que eu achava que seria impossível alcançar, a plenitude emocional. E minha amiga, existe uma luz no fim do túnel. E eu estou aqui com autoridade de causa para te falar que eu vivenciei um processo e que esses passos, na verdade, foram chaves na minha vida para internalizar um processo de mudança. E como eu disse para você, se você de fato encarar esses passos na sua vida, não tem como você não desfrutar de um tempo de transformação. E eu tenho certeza que é possível você alcançar uma plenitude de vida, uma plenitude nas suas emoções, na sua vida espiritual, na sua identidade. E plenitude tem muito a ver com a satisfação. E a satisfação, o contentamento, ele não tem a ver com aquilo que acontece em volta. Eu não estou satisfeita mediante as circunstâncias ou baseado naquilo que acontece, se é bom, se é ruim, enfim. Aí eu coloco o termômetro das minhas emoções na mão das circunstâncias. Não. A plenitude e a satisfação de vida é você olhar para dentro de si, ainda que as coisas estão desmoronando. Você sabe quem você é. Você sabe qual é o caminho que você escolheu. Você evidenciou as verdades dentro de você. Você cultivou a essência que é sua. E isso faz total diferença nos dias desafiantes. Então, satisfação plena não é ser movida de acordo com as circunstâncias, mas ser movida por aquilo que você sabe que é verdade na sua vida. O primeiro ponto, pare de buscar 1000 opiniões. Não adianta, nós falamos aqui. Você vai buscar informações de pessoas, de histórias diferentes que a sua, de sensações, emoções diferentes do que as suas. Você só vai buscar um atalho muito mais difícil, muito mais confuso e muito mais penoso, sendo que você já sabe qual é o caminho. Você não precisa de opiniões, mas você precisa de posicionamento. Não quer dizer que nós vamos ser grosseiras a ponto de rejeitar aquilo que as pessoas nos falam. Porque, é claro, quando as pessoas chegam e nos apontam algo, uma crítica construtiva ou sinaliza algo, nós precisamos ter a humildade de se inclinar, meditar sobre aquilo e reenquadrar. Poxa, será que isso faz sentido mesmo? Será que eu preciso colocar uma lupa sobre isso, mas para que haja melhorias em mim? Isso é um ponto da gente ter a humildade de reconhecer que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento não quer dizer que nós vamos chegar no nível de perfeição, mas que a gente pode a cada dia conquistar uma versão melhor do que nós somos, e para isso sim a gente precisa das pessoas. Mas eu estou dizendo de um sentido intencional, da gente buscar a resposta da nossa confusão emocional nas pessoas, como se a gente quisesse um prato pronto. E isso vai o quê? Tirar a nossa autorresponsabilidade. E não vai ser genuíno, porque vai ter fragmentos dos outros dentro daquilo que só eu e você sabemos que precisamos fazer. E muitas vezes nós não precisamos de mais um conselho. Nós precisamos de posicionamento. A gente sabe que tem que ser feito. A gente só precisa se posicionar. E não é a culpa do outro, que de repente não está tendo a mesma linguagem que a gente. É responsabilidade nossa construir um caminho verdadeiro e um caminho que vai nos apontar a uma versão transformadora que é somente sua, é a sua responsabilidade. Segundo ponto, observe os padrões. Geralmente, aquilo que se repete já se tornou um hábito, e aquilo que se repete, nós já normalizamos. Então é importante a gente observar o que tem se repetido na minha vida, quais são os sentimentos, os comportamentos, a forma de resolver as situações, o tipo de fala, como que eu encaro as dificuldades da minha vida, como eu tenho encarado a minha história, as minhas crenças, as minhas formas de pensar. Tudo se torna um padrão quando a gente repete. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Pouco aprendemos por informação, é muito pela repetição.
Então, o nosso cérebro, ele normaliza alguns padrões. E às vezes a gente acaba se acostumando com uma característica ou com uma identidade que não é verdadeiramente nossa. Então, nós precisamos colocar uma lupa, aumentar essa lupa diante dos padrões que a gente percebe que se repete. De repente, é sempre um relacionamento que termina do mesmo jeito, de repente é sempre uma sensação que você tem enquanto você faz determinada coisa, de repente é sempre um pensamento, um julgamento que você tem em relação às situações, aos cenários, um pensamento negativo em relação às circunstâncias, às situações que são apresentadas, de repente é uma impulsividade que você sempre apresenta diante de uma específica situação, ou enfim, é a sua forma explosiva de reagir, é a sua falta de comunicação, e sempre as pessoas estão sempre pontuando algumas coisas que você fala, parece que isso aqui está se repetindo na minha vida. É exatamente aí. E aí está um sinal onde precisa haver mudança. E o problema não é não saber da situação. O problema é saber e continuar vivendo esses mesmos padrões. A reprogramação de mente, ela precisa acontecer. E para que a gente possa viver algo novo, a gente precisa entregar novas coisas. E entregar novas coisas em um cenário que se repete, que se estende, que já é rígido, é muito difícil, mas não é impossível. E aí esse processo que é transformador, porque a gente idealiza o resultado final. A gente quer chegar num lugar, mas que a conduta do nosso caminho é totalmente incongruente com aquilo que a gente quer alcançar lá na frente. Vai ter resultado? Não, vai ter somente sabotagem, fantasia, nós vamos nos enganar a si mesmo. Então, se a gente quer ter um relacionamento construtivo, relações saudáveis, se a gente quer ter um comportamento mais assertivo, ter pensamentos louváveis, o que a gente precisa fazer? Reprogramar a nossa mente. Como que eu vou reprogramar a minha mente? Todos os dias eu vou trabalhar de uma maneira intencional a não cometer os mesmos erros. Se vocês quiserem, mais pra frente, eu posso gravar um novo vídeo e deixa aqui, inclusive, abaixo desse vídeo, se você deseja aí conhecer um pouco mais sobre esse assunto, bater esse papo aqui comigo sobre isso, porque às vezes a gente não sabe qual é o caminho, né? A gente não sabe exatamente na prática ali no dia a dia, fora esses 3 passos, o que eu preciso fazer para me calar, ou para me silenciar, ou para ter um novo comportamento, para ir reprogramando isso dia após dia. Terceiro ponto, e que é muito importante, encare o que você sabe que você precisa decidir. Encare o que você sabe, o que você precisa decidir. No fundo, minha amiga, você sabe o que precisa mudar. Você só não tá tendo coragem para renunciar. Coisas que são precisas ser renunciadas, que precisam ser renunciadas para que você alcance essa plenitude de vida. E talvez seja um relacionamento, talvez seja uma manipulação, talvez seja uma dependência emocional, talvez seja uma crença que já está internalizada, estabelecida, que você precisa aprender algo novo sobre aquilo. Talvez seja relacionamentos que a cada dia te influenciam a um percurso de atalhos, enfim, e quando você se percebe, você já está, por espelhamento, se comportando igual. Eu não sei. Talvez seja uma falta de perdão que te leva, que te adoece emocionalmente. O que você sabe que precisa fazer, mas que você não faz por medo, por falta de coragem, ou de repente por simplesmente um ego, por não conseguir trazer humildade para aquela situação. Só você sabe aonde te pega, aonde precisa de transformação. Ouça só isso. A confusão emocional, ela só está disfarçada de algo que você não tem coragem para resolver. E você procrastina. E você deixa lá no final da folha, ou muitas vezes você rasga esse pedaço e joga fora para não bater de frente, para não ser confrontado. E o confronto, a exposição, nos faz crescer. E a verdade é que aquilo que nós evitamos hoje, aquilo que você evita hoje, amanhã cresce. Não diminui o tamanho, cresce. Então nós precisamos assumir
as nossas responsabilidades emocionais também. Não tem como fugir de circunstâncias, de coisas que a gente talvez vou deixar para lá e vou deixar a vida naturalmente levar embora. Não vai. Pode até fisicamente levar embora, mas as marcas vão ficar e você vai repetir um comportamento parecido ou igual. Então, a pergunta de hoje para você não é o que eu faço, mas é como fazer aquilo, como eu posso fazer aquilo que eu já sei o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não pode ser levado por emoção. Nós precisamos trabalhar a nossa razão, racionalizar a confusão mental. De maneira racional, a gente precisa enfrentar a situação. Porque se a gente for atribuir a essa resolução de problema com os nossos sentimentos, entende que nós vamos entregar muito daquilo que a gente sente e não sobre aquilo que a gente sabe o que precisa ser feito. Um bom exemplo sobre isso são as crianças. As crianças, elas agem por meio daquilo que elas sentem, mas adultos agem por meio daquilo que eles sabem o que precisa ser feito. Se eles forem agir por conta da vontade, muitas coisas são feitas de uma maneira desorganizadas, destrutivas e pode até nos levar à morte, à destruição. Mas nós fazemos aquilo que nós sabemos o que precisa ser feito, mas não mediante aquilo que nós sentimos. E é sobre isso. Os nossos problemas precisam ser resolvidos mediante aquilo que a gente sabe o que precisa ser feito, não sobre aquilo que nós sentimos. Um grande exemplo disso, como nós falamos, é o perdão. O perdão não é um sentimento, mas ele é uma decisão. Então, perdoar não é sobre aquilo que eu sinto, mas é sobre aquilo que eu sei o que eu preciso fazer, mediante a verdade que eu caminho. E minha amiga, se você conhece alguém que está passando a mesma situação que você, eu quero te convidar a enviar esse vídeo para essa pessoa, para que ela também possa desfrutar desse tempo que nós tivemos aqui juntas e seja para ela também um canal, um instrumento de transformação. Existem mulheres que precisam ouvir daquilo que eu e você estamos conversando aqui e seja para ela esse instrumento. A saúde emocional, ela está muito correlacionada também ao meu ato de servir ao outro. E eu creio que esse tempo aqui juntas foi muito especial para você, assim como tem sido especial para mim. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para que o YouTube possa entender que esse vídeo ele é relevante também para que outras mulheres, para que outros lares possam receber e para que também mais vidas sejam transformadas, como a minha e a sua.